Eduardo fingia estar morto no chão. A mãe chorava sobre o corpo dele, e Beatriz, a noiva rica que casaria em uma semana, estava ali parada olhando, achando que o noivo tinha morrido de verdade. O que ela disse naquele momento, sozinha com a mãe dele, sem saber que Eduardo ouvia tudo escondido, foi tão chocante que mudou tudo. Mas o teste cruel que ele armou teve consequência que ninguém esperava. E a verdade sobre quem realmente era a vilã dessa história ia destruir uma família inteira. No Brasil rural do final do século XIX, casamentos entre famílias ricas e pobres eram raros, mas aconteciam sob circunstâncias muito específicas e calculadas. Geralmente quando família rica precisava de aliança política, ou quando família pobre tinha filha de beleza excepcional ou educação invulgar que impressionava. Mas esses casamentos mistos eram sempre cercados de suspeitas profundas e julgamentos cruéis. A sociedade assumia automaticamente que a parte pobre estava ali apenas por interesse financeiro, por dinheiro, por status, por herança futura, nunca por amor genuíno. E os próprios noivos ricos, mesmo quando escolhiam casar, frequentemente carregavam essa dúvida corrosiva. Será que ela me ama ou ama minha fazenda, meu dinheiro, minha posição social? Essa dúvida envenenava casamentos antes mesmo de começarem. Criava distância emocional, impedia intimidade verdadeira. Porque como confiar completamente em alguém quando você suspeita que todo o afeto demonstrado pode ser performance calculada? Alguns homens ricos lidavam com isso através de contratos matrimoniais rígidos. Outros através de vigilância constante sobre gastos da esposa. E outros faziam testes elaborados e às vezes cruéis para revelar o verdadeiro caráter da noiva antes do casamento final. Eduardo Mendes era um desses homens, mas não por natureza desconfiada, por manipulação externa. Aos 30 anos, Eduardo era dono da fazenda Vale do Sol, propriedade imensa, uma das mais ricas da região. Café, gado, terras férteis, herdara do pai aos 25 anos e multiplicara a fortuna através de administração inteligente e trabalho dedicado. Era homem bom, justo com trabalhadores, generoso com necessitados, respeitado por todos. E solteiro, não por falta de pretendentes, mas porque nunca encontrara mulher que o interessasse genuinamente até conhecer Beatriz. Beatriz Almeida tinha 26 anos, filha de família pobre, mas honesta. O pai era carpinteiro habilidoso, a mãe costureira talentosa. Criaram Beatriz com educação excepcional para alguém de classe baixa. Ela sabia ler, escrever, fazer contas, tocar piano básico. Tudo sacrifício dos pais que queriam um futuro melhor para a filha única. Quando Eduardo a conheceu numa festa na vila, ela cantava no coral da igreja, ficou impressionado. Não apenas pela beleza, e ela era bonita sim, mas pela inteligência. Pela forma como conversava, pela educação natural. Pediu permissão aos pais dela para cortejá-la. Concordaram emocionados. 3 meses de namoro supervisionado. E Eduardo pediu em casamento. Beatriz aceitou. E Eduardo acreditou que ela aceitara por gostar dele, por ver nele parceiro potencial, por sentir conexão. Mas Beatriz era reservada emocionalmente. Nunca disse, eu te amo. Nunca demonstrou afeto físico, além de apertar mão educadamente. Mantinha distância respeitosa sempre. Eduardo interpretava isso como modéstia apropriada de moça bem criada. Como reserva natural de quem foi educada para recato. Mas uma semana antes do casamento, recebeu carta anônima que destruiu toda a confiança que estava construindo. Carta que plantou semente venenosa de dúvida. Carta que o levou a planejar teste cruel que quase custou a vida da mulher que amava. E a pior parte, a carta era mentira completa, forjada por prima invejosa que queria destruí-lo. Mas Eduardo só descobriria isso depois de quase matar Beatriz,
depois de descobrir tarde demais que ela o amava verdadeiramente desde sempre. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. Eduardo segurava a carta com mãos tremendo. Lera 5 vezes. Cada vez doía mais. A letra era elegante. Feminina, talvez. Escrita com tinta cara em papel de qualidade, mas sem assinatura. Apenas: Eduardo, escrevo como amigo verdadeiro que se importa com seu futuro. Precisa saber verdade sobre Beatriz antes de cometer erro irreparável. Ontem, ouvi ela conversando com uma amiga íntima na casa dela. Pensei que falavam de vestido de noiva, mas não, falavam de você. E o que ouvi me deixou horrorizado. Beatriz disse textualmente: não amo Eduardo. Como poderia? Mal o conheço, mas ele é rico, muito rico. E quando casar, vou ser senhora de fazenda enorme. E quando ele morrer, e homens sempre morrem antes das esposas, a fazenda será minha por herança. Só preciso aguentar alguns anos fingindo ser boa esposa. Depois terei liberdade e fortuna. A amiga perguntou: e se ele desconfiar? Beatriz riu. Riu, Eduardo, e disse: ele é bobo demais. Acha que sou tímida e recatada. Não percebe que é performance. Homens ricos são todos iguais. Querem ser amados, mas são fáceis de enganar. Não case com essa mulher. Ela vai destruir você. Vai sugar sua riqueza e deixá-lo quebrado e sozinho. Um amigo que se importa. Eduardo terminou de ler pela 6ª vez e sentiu algo quebrar dentro dele. Beatriz. Beatriz realmente só queria dinheiro? Tudo tinha sido mentira? O sorriso tímido, o jeito gentil, a educação e respeito, performance. Levou a carta para a mãe. Dona Rosa estava bordando na sala. Olhou para a cara do filho e soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. O que foi, filho? Eduardo entregou a carta sem falar, mãos ainda tremendo. Rosa leu, expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminou, olhou para Eduardo com mistura de raiva e preocupação. Quem enviou isso? Não sei, não tem assinatura. Eduardo, isso pode ser mentira. Alguém com inveja tentando destruir seu casamento. Pode ser, Eduardo admitiu. Mas e se não for? Mãe, e se for verdade? E se Beatriz realmente só quer a fazenda? Como vou saber? Rosa pensou longo tempo. E então disse algo que mudaria tudo. Então, testa ela. Como? Faz teste definitivo. Teste que revele o coração verdadeiro dela quando ela achar que ninguém está observando. Quando ela achar que já ganhou ou que perdeu tudo. Eduardo franziu a testa. Que tipo de teste? Rosa hesitou. O que ia sugerir era cruel, mas filho dela estava sofrendo. Precisava de certeza. Finge que morreu, de repente. Ataque cardíaco. Eu finjo desespero de mãe. E a gente observa. Se ela chorar de verdade, se mostrar dor genuína, é porque te amava. Se ela fingir tristeza, mas demonstrar alívio, bom, aí a gente sabe a verdade. Eduardo ficou chocado com sugestão. Mãe, isso é cruel demais. Casamento falso é mais cruel ainda, Rosa rebateu. Passar vida inteira com alguém que te odeia, mas finge amar? Isso é prisão, Eduardo. Então decide, quer certeza ou quer viver com dúvida para sempre? Eduardo pensou, e a dor da carta venceu a consciência. Vamos fazer o teste. Se essa história já te tocou, deixa uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Planejaram tudo cuidadosamente. Seria durante jantar. Eduardo fingiria sentir dor súbita no peito. Cairia dramaticamente. Rosa gritaria, chamaria Beatriz, fingiria verificar pulso e declararia que ele morrera. E então observariam a reação verdadeira de Beatriz quando achasse que o noivo rico morrera 1 semana antes do casamento. Precisa parecer real, Rosa instruiu.
Cai com força, fica completamente imóvel, nem respira visivelmente. Eu cuido do resto. E se ela desmaiar de susto? Então é sinal que te amava. Ninguém desmaia por perder fortuna. Desmaia por perder amor. Eduardo assentiu nervoso. Parte dele ainda achava aquilo loucura, mas parte maior, a parte ferida pela carta cruel, precisava saber. No dia marcado, Beatriz chegou para jantar como combinado. Usava vestido azul belíssimo que mãe dela costurara especialmente, cabelos presos em coque elaborado. Sorriso tímido, mas genuíno quando viu Eduardo. Boa noite, ela cumprimentou educadamente. Boa noite, Beatriz. Eduardo respondeu, o coração apertando com culpa do que ia fazer. Jantaram. Conversa educada sobre preparativos finais do casamento. Beatriz falava animada sobre flores que escolhera. Eduardo mal ouvia, pensando no teste, na mentira que ia encenar. Eduardo, você está bem? Beatriz perguntou, notando distração dele. Está pálido. Era a deixa perfeita. Eduardo levou mão ao peito, fingiu dor súbita. Eu não me sinto bem. Eduardo? Beatriz levantou preocupada. Ele se levantou também. Cambaleou. E então, com toda a dramaticidade que conseguiu reunir, caiu. Pesadamente, no chão da sala luxuosa. Ficou completamente imóvel, olhos fechados, corpo frouxo. Rosa gritou exatamente como ensaiado. Eduardo, meu filho! Correu para ele. Fingiu verificar pulso. Respiração. E então gritou mais alto ainda, voz quebrada de falso desespero. Beatriz, chama ele não responde. Beatriz correu da sala de jantar. Entrou na sala principal e viu Eduardo caído, imóvel, pálido. Mãe dele segurando o corpo, chorando. Dona Rosa, o que aconteceu? Eu não sei, ele caiu, não responde. Eu acho que ele morreu. Rosa fingiu desespero maternal perfeito. Beatriz ficou branca, completamente branca, como se todo o sangue tivesse drenado do rosto dela. Não pode ser. Eduardo. Ele se foi! Rosa chorou alto. Meu filho se foi! E então veio o momento da verdade. Momento que Eduardo esperava ouvir atrás da porta, onde se esconderia em segundos. Rosa fez sinal discreto. Eduardo, morto no chão, não se moveu, mas estava completamente alerta, ouvindo tudo. E Beatriz fez algo que ninguém esperava. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Beatriz olhou para Eduardo caído, para Dona Rosa chorando, e então desabou. Não de alívio, não de falsa tristeza calculada, de dor genuína e devastadora. Caiu de joelhos ao lado do corpo dele, pegou a mão fria de Eduardo e chorou. Chorou como pessoa que acabara de perder tudo que amava no mundo. Não pode ser verdade. Eduardo, por favor, acorda. Rosa, ainda fingindo, olhou para ela. Beatriz, ele se foi. E Beatriz, com voz quebrada de dor real, disse palavras que Eduardo jamais esperaria ouvir. Dona Rosa, eu amava ele. Eduardo, escondido, sentiu o coração parar. O quê? Beatriz continuou, lágrimas escorrendo sem controle. Eu sei que nosso casamento foi arranjado. Eu sei que ele deve achar que aceitei apenas por conveniência, por pressão da família, pela oportunidade. Mas eu me apaixonei de verdade. Cada conversa, cada sorriso, cada momento junto, eu fui me apaixonando mais e mais. Beatriz! Rosa não precisava mais fingir surpresa. Estava genuinamente chocada. Eu ia confessar. Beatriz chorava desesperadamente. No dia do casamento, quando estivéssemos finalmente sozinhos, ia dizer que o amava, que não me importava com fazenda ou dinheiro, que só queria estar com ele, construir vida juntos, ter filhos, envelhecer ao lado dele. Ela segurou o rosto morto de Eduardo com as duas mãos, carinhosamente, como segurava algo precioso que estava perdendo. E agora ele se foi.
sem nunca saber que eu o amava de coração, que cada dia esperava ansiosamente para vê-lo, ou que rezava todas as noites agradecendo por ele ter me escolhido. Eduardo, escondido, sentiu lágrimas nos próprios olhos. Ela amava ele, amava verdadeiramente. A carta era mentira, tinha que ser mentira, ia se revelar, ia pular, dizer estou vivo, abraçá-la, pedir perdão pelo teste cruel. Mas então aconteceu algo que ninguém planejou. Beatriz, de tanto chorar, de tanta emoção violenta, de tanto choque ao ver amor da vida morto, começou a tremer. Muito, violentamente. Beatriz? Rosa chamou agora genuinamente preocupada. Você está bem? Eu não consigo. Beatriz levou mão ao peito, olhos arregalados, respiração acelerada demais. Não consigo respirar. E então, diante dos olhos horrorizados de Rosa e Eduardo que espiava, Beatriz desmaiou. Completamente. Caiu pesadamente ao lado de Eduardo no chão. Eduardo se levantou num pulo, esquecendo completamente a farsa. Beatriz! Gritou desesperado. Beatriz! Acorda! Segurou ela nos braços. O rosto dela estava pálido demais, suor frio, respiração muito fraca. Mãe, o que está acontecendo com ela? Rosa, apavorada, verificou. Pulso está muito acelerado, ela está em choque. Eduardo, chama o doutor Augusto. Agora! Eduardo correu, mais rápido que nunca correra na vida, para a casa do médico, gritando: Doutor Augusto, emergência, por favor! Doutor Augusto chegou em 15 minutos. Examinou Beatriz, que ainda estava desacordada no chão. Verificou o pulso, respiração, olhos, expressão ficando cada vez mais séria. O que aconteceu exatamente? Perguntou enquanto trabalhava. Rosa, tremendo, contou tudo. O teste, a farsa, como Beatriz chorou confessando amor, como desmaiou de choque. Doutor Augusto olhou para Eduardo com reprovação profunda. Você fez o quê? Eu só queria saber se ela me amava. E quase a matou no processo. Doutor rebateu com raiva. Ela teve choque nervoso severo. Coração acelerou perigosamente. Pressão arterial despencou. Se não estabilizar nas próximas horas, pode não sobreviver. Eduardo sentiu o mundo desabar. Não. Eu não queria. Eu só... Ajuda-me a levá-la para a cama. Doutor Augusto ordenou. Preciso de água fria, panos limpos e silêncio absoluto. E você? Olhou para Eduardo. Reza. Reza muito, porque você quase matou a mulher que te ama. Se fosse você, o que faria? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Os 3 dias seguintes foram os piores da vida de Eduardo. Beatriz foi levada para um dos quartos de hóspedes da fazenda. Doutor Augusto não permitiu que fosse transportada para casa. Estado era grave demais. Movimento poderia piorar. Ficou acamada, inconsciente a maior parte do tempo. Quando acordava brevemente, delirava. Falava coisas sem sentido. Chamava por Eduardo, chorava. E Eduardo não saía do lado dela, nem para comer, nem para dormir. Sentava na cadeira ao lado da cama, segurando a mão fria dela, observando respiração fraca, rezando. Por favor, Deus, ele implorava repetidamente. Não tira ela de mim. Foi erro meu, culpa minha. Castiga eu, não ela. Ela é inocente. Ela me amava e eu duvidei cruelmente. Por favor, deixa ela viver, deixa eu ter chance de pedir perdão. Rosa também estava destroçada de culpa. Foi ideia minha. Eu sugeri o teste. Eu convenci você. Se ela morrer, a culpa é minha. É nossa. Eduardo corrigiu amargamente. Nós 2 fizemos isso. Doutor Augusto vinha 3 vezes por dia. Verificava. Medicava. Sempre com expressão séria. Como ela está? Eduardo perguntava sempre. Fraca. Muito fraca. Coração ainda irregular. Febre persistente, corpo está lutando, mas não sei se vai vencer.
mas ela vai vencer. Eduardo insistia com desespero. Ela tem que vencer. No terceiro dia, durante a madrugada, Beatriz piorou dramaticamente. Começou a tremer violentamente. Febre subiu perigosamente. Respiração ficou tão fraca que quase não se via. Eduardo acordou o doutor Augusto em pânico total. Ela está morrendo! Faça algo! O doutor trabalhou febrilmente, compressas frias, medicamentos, rezas, tudo o que sabia. E por volta das 5 da manhã, Beatriz parou de tremer. Respiração estabilizou levemente. Febre baixou um pouco. Passou o pior. Dr. Augusto disse exausto. Ela lutou e está vencendo. Mas ainda precisa de dias, talvez semanas, para recuperar completamente. Eduardo desabou em lágrimas de alívio. Graças a Deus, graças a Deus. No quinto dia após o teste, Beatriz finalmente acordou de verdade. Consciente, lúcida. Abriu os olhos devagar. Olhou ao redor. Quarto desconhecido. Luz suave entrando pela janela. E ao lado da cama, Eduardo, sentado, segurando a mão dela, cabeça baixa, rezando baixinho. Eduardo? Voz dela saiu fraca, rouca. Eduardo levantou a cabeça num pulo, olhos arregalados, e então encheram de lágrimas. Beatriz, você acordou, você voltou. O que aconteceu? Ela tentou se lembrar. Você estava no chão, morto. Eu achei que... Eu não estava morto, Eduardo disse, voz quebrada de culpa. Eu estava fingindo. Era teste. Teste cruel e idiota para descobrir se você me amava ou só queria herança. Beatriz piscou, processando. Teste. Você fingiu morrer? Sim. E você desmaiou de choque e quase morreu de verdade. Por minha culpa. Você ficou 5 dias entre vida e morte porque eu fui idiota, desconfiado, cruel. Beatriz ficou em silêncio longo, olhando para ele. Lágrimas começando a cair. Você duvidou de mim? Achou que eu só queria seu dinheiro? Eu recebi carta. Eduardo puxou a carta maldita do bolso, mãos tremendo. Carta anônima dizendo que você confessou para a amiga que só casava por interesse. Que esperaria eu morrer para ficar com fazenda. Eu acreditei e fiz teste horrível e quase te matei. Beatriz pegou a carta com mão tremendo. Leu, e a cada linha lágrimas caíam mais rápido. Quando terminou, olhou para Eduardo com mistura de dor e incredulidade. Eu nunca disse isso. Nunca pensei isso, nem por um segundo. Eu sei agora. Eu ouvi você, confessando para minha mãe que me amava, que ia declarar amor no casamento. Eu ouvi tudo e soube que a carta era mentira. Então, por que não parou? Por que deixou eu sofrer achando que você tinha morrido? Porque você desmaiou antes que eu pudesse. Você teve choque, quase morreu, e passei 5 dias rezando para Deus não tirar você de mim por causa do meu erro idiota. Beatriz fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Você me machucou, Eduardo. Muito. Fez eu achar que meu amor não valia nada, que precisava ser testado e provado como se fosse falso. Eu sei. E me odeio por isso. Me perdoa. Por favor, se conseguir me perdoar, me dá essa chance, porque eu também te amo. Te amo tanto que o pensamento de te perder me destruiu completamente. Beatriz abriu os olhos. Olhou para ele. Para homem que duvidara dela, mas também sofrera quando ela quase morreu. Quem escreveu a carta? Ela perguntou. Não sei, não tem assinatura. Então descobre, porque alguém mentiu. Alguém cruel e maldoso tentou destruir nosso casamento antes de começar. E eu quero saber quem. Você concorda com a decisão dela? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. Eduardo investigou. Contratou discretamente investigador particular da cidade.
homem experiente que sabia descobrir segredos. Preciso saber quem escreveu esta carta. Eduardo entregou o papel. Quem tinha acesso à informação sobre meu noivado? Quem tinha motivo para destruí-lo? O investigador estudou a carta, a letra, o papel, a tinta. Papel caro, tinta importada. Quem quer que escreveu tem dinheiro. E educação. Letra é elegante, feminina, provavelmente. Deixa comigo. Em uma semana trago resposta. Enquanto a investigação acontecia, Eduardo cuidava de Beatriz. Ela estava se recuperando lentamente. Já conseguia sentar na cama, comer sozinha, caminhar um pouco com ajuda. Mas emocionalmente, ainda estava ferida. Beatriz, Eduardo tentou conversar numa tarde. Eu sei que te machuquei. Sei que vou precisar de tempo para reconquistar confiança. Mas ainda quer casar? Quando você melhorar? Beatriz olhou para ele longo tempo. Não sei, preciso pensar, porque eu te amo. Isso não mudou, mas também preciso saber se você confia em mim. Porque casamento sem confiança é prisão. Eu confio, completamente agora. Agora sim, porque fez teste e eu passei. Mas e se não tivesse feito o teste? Teria vivido vida inteira duvidando, ouvindo cada fofoca maldosa, acreditando em cada carta anônima? Eduardo não tinha resposta, porque ela tinha razão. Preciso que você prove algo para mim, Beatriz disse. Não com teste, mas com escolha. Quando descobrir quem escreveu a carta, quero ver como você reage. Se protege a pessoa por ser família ou amigo, ou se defende eu, nossa relação, nosso futuro. Vou defender você, sempre. Vamos ver. Uma semana depois, investigador voltou. Bateu na porta do escritório de Eduardo com expressão sombria. Descobri, e você não vai gostar. Quem foi? Investigador entregou evidências. Cartas de prática que encontrou, letra idêntica, papel do mesmo lote e confissão de empregada que vira pessoa escrevendo. Eduardo leu e sentiu sangue gelar. Não, não pode ser. É sua prima, Mariana, prima de Eduardo, filha do irmão do pai dele que morrera jovem. Eduardo sempre a tratara bem, como irmã. Ajudara financeiramente quando ela precisou, dera casa na fazenda quando ela ficou sem lugar. E ela fizera isso? Por quê? Eduardo perguntou, voz quebrada. Por que ela faria isso? Inveja, investigador explicou. Conversando discretamente com empregados, descobri que ela sempre achou que deveria herdar parte da fazenda. E quando você noivou, percebeu que Beatriz seria a herdeira automática se você morresse. Então, tentou destruir noivado. Esperava que você ficasse solteiro. E talvez até planejava se aproximar depois, casar contigo. Eduardo sentiu nojo. Ela é minha prima. Primo distante, legalmente permitido, e ganância faz pessoas ignorarem até isso. Eduardo levantou. Onde ela está? Na casa de hóspedes, nos fundos da fazenda, onde você a deixou morar. Obrigado pelo trabalho. Eduardo pagou generosamente. E pela discrição. De nada, senhor. Eduardo foi direto para a casa de hóspedes. Bateu na porta com força. Mariana abriu. Sorriso falso no rosto. Primo Eduardo, que surpresa! Entre! Não vou entrar, Eduardo disse friamente. Mas você vai sair. Da minha propriedade. Agora. Sorriso de Mariana morreu. O quê? Por quê? Porque eu sei. Eduardo jogou as evidências na cara dela. Sei que você escreveu a carta. Sei que mentiu sobre Beatriz. Sei que tentou destruir meu noivado. Mariana ficou branca. Tentou negar. Eu não sei do que você está... Não minta mais! Eduardo gritou. Tenho evidências, letra sua, papel que você comprou,
Confissão de quem te viu escrevendo. Admite. Mariana viu que não tinha saída. E então, em vez de se arrepender, atacou. E daí? Era verdade. Aquela pobretona só quer seu dinheiro. Você é cego demais para ver. Eu tentei salvar você. Tentou salvar a si mesma, Eduardo rebateu com nojo. Queria que eu ficasse solteiro para poder reivindicar herança. Ou pior, casar comigo. Eu mereço essa fazenda mais que qualquer um, Mariana gritou, perdendo completamente compostura. Sou família. Beatriz é ninguém. E quando seu pai morreu, prometeu cuidar da nossa família. Isso incluía me dar o que é meu por direito. Você não tem direito a nada aqui, Eduardo disse com voz de gelo. E Beatriz quase morreu por causa da sua mentira. Teve choque nervoso. Ficou 5 dias entre vida e morte. Tudo porque você plantou dúvida cruel no meu coração. Pela primeira vez, Mariana pareceu levemente abalada. Ela quase morreu? Quase. E se tivesse morrido, você seria responsável. Agora pega suas coisas e sai. Tem 1 hora. Depois disso, chamo a polícia. Você não pode me expulsar. Não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de destruir a vida das pessoas. Eduardo virou para ir. 1 hora, Mariana, e nunca mais apareça na minha frente. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere. Deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. Eduardo voltou para o quarto onde Beatriz estava. Ela estava sentada na cama lendo. Olhou para cima quando ele entrou. Descobriu? Ela perguntou. Descobri, foi minha prima, Mariana. Beatriz fechou o livro lentamente. Mariana, a que mora aqui na fazenda? Morava. Expulsei ela agora mesmo. Por que ela fez isso? Eduardo contou tudo. A inveja, o desejo de herança, a esperança doentia de destruir noivado. Quando terminou, Beatriz estava com lágrimas silenciosas. Ela me odiava tanto assim, sem nem me conhecer. Ela odiava a ideia de você, de alguém de fora, ficando com o que ela achava que era dela. E você expulsou ela, sua família. Ela deixou de ser família quando quase matou você. Eduardo disse firmemente, você é minha prioridade agora, meu futuro, minha escolha, e defendo você, sempre. Beatriz olhou para ele. E pela primeira vez em semanas, sorriu. Pequeno, mas genuíno. Você escolheu eu em vez dela, em vez de família de sangue. Você vai ser minha família, quando casar, se ainda quiser. Beatriz estendeu a mão. Eduardo pegou. Eu quero, ela disse suavemente, mas com uma condição. Nunca mais me testa, nunca mais duvida. Se tem dúvida, pergunta. Conversamos, como adultos, como parceiros, não arma testes cruéis. Prometo, nunca mais. Aprendi lição da pior forma possível. E eu também aprendi algo, Beatriz disse. Aprendi que mesmo quando você errou feio, quase me matando, ainda ficou ao meu lado. Rezou, cuidou, não fugiu, não me abandonou quando fiquei doente. Isso significa algo. Significa que eu te amo e que nunca vou te deixar. 3 semanas depois, Beatriz estava completamente recuperada. Dr. Augusto deu alta. Está saudável de novo, forte. O corpo se curou. Agora só falta o coração curar completamente também. Está curando. Beatriz disse, olhando para Eduardo, que segurava a mão dela. Eduardo quis remarcar casamento imediatamente, mas Beatriz pediu esperar. Mais 1 mês. Preciso de tempo para ter certeza, para processar tudo o que aconteceu. E você precisa provar, não com teste, mas com vida, que realmente mudou. Eduardo concordou e passou aquele mês provando. Levava flores todos os dias, conversava com ela por horas, apresentou-a a toda a fazenda, trabalhadores, capatazes, vizinhos. Esta é Beatriz, minha noiva, futura senhora desta fazenda. Tratem-na com respeito e amor. Deu a ela chaves de todos os cômodos, acesso a todas as contas, transparência total.
Não tenho segredos de você. Nunca mais terei. E mais importante, quando fofoqueiros da vila começaram a comentar sobre moça pobre que quase morreu tentando pegar fazendeiro rico, Eduardo os enfrentou publicamente. Beatriz quase morreu porque eu fiz teste idiota, porque eu duvidei do amor dela. E ela provou o amor quando confessou chorando, achando que eu tinha morrido. Então quem disser uma palavra contra ela, vai lidar comigo. Entenderam? Fofocas pararam. No final do mês, durante o jantar romântico que Eduardo preparou, Beatriz finalmente disse: estou pronta. Podemos marcar o casamento. Eduardo sentiu a alegria explodir. Quando? 1 mês. Tempo suficiente para preparar direito. E sem testes dessa vez. Eduardo riu. Primeira risada real em muito tempo. Sem testes, prometo. Apenas amor. Verdadeiro. Eterno. Eterno. Beatriz repetiu. E selaram com um beijo. Primeiro beijo verdadeiro deles. Sem dúvidas. Sem medos. Só amor. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. O casamento aconteceu num sábado ensolarado. Igreja cheia. Metade da região presente. Parte para apoiar, parte para fofocar depois, mas todos curiosos. Beatriz entrou na nave. Vestido branco simples, mas lindíssimo, que a mãe fizera com amor. Véu delicado. Buquê de rosas brancas. Eduardo esperava no altar. E quando viu ela caminhando em direção a ele, sentiu lágrimas de gratidão, de alívio, de amor. Quase perdera ela, por teste idiota, por dúvida cruel plantada por prima invejosa. Mas Deus dera segunda chance e ele não desperdiçaria. Beatriz chegou ao altar. Eduardo pegou a mão dela. Padre começou cerimônia. Estamos aqui para unir Eduardo e Beatriz, duas almas que passaram por provação, que foram testadas não por Deus, mas por circunstância humana, e saíram mais fortes. O que Deus juntou, homem não separa. Eduardo Mendes aceita Beatriz Almeida como esposa para amar, respeitar, confiar, especialmente confiar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Aceito, Eduardo disse, voz firme e carregada de emoção. Com todo o meu coração. Beatriz Almeida aceita Eduardo Mendes como esposo para amar, respeitar, perdoar, especialmente perdoar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe? Beatriz olhou para Eduardo, para homem que duvidara, mas aprendera, que errara, mas se arrependera, que a amava de verdade agora. Aceito com todo o meu coração. Então, pelo poder que me confere Deus e a Igreja, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eduardo puxou Beatriz para beijo. Longo, profundo, cheio de amor testado e provado. A igreja explodiu em aplausos. E lá no fundo, Dona Rosa chorava. De alegria, de alívio, de gratidão por filho ter encontrado amor verdadeiro. A festa foi na fazenda, grande, farta, alegre. Mas no meio da celebração, Eduardo levou Beatriz para lugar privado. Tenho presente para você. Presente? Você já me deu tanto. Este é especial. Eduardo entregou o envelope. Abre. Beatriz abriu e encontrou documentos legais. Leu, olhos arregalando. Eduardo, isso é metade da fazenda, no seu nome, legalmente, irrevogavelmente. Não importa o que aconteça. Se eu morrer, se nos separarmos, Deus me livre, se qualquer coisa, metade é sua, sempre. Mas por quê? Você não precisa fazer isso para provar nada. Não é para provar, Eduardo disse gentilmente. É porque eu quero, porque somos parceiros, iguais, e porque nunca mais, quero que você sinta que seu lugar aqui depende de mim. É seu por direito próprio. Beatriz chorou. Você não precisava, mas obrigada por confiar de verdade dessa vez. Sempre vou confiar.
Aprendi que confiança não se testa, se vive. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dela. Os primeiros meses de casamento foram felizes. Profundamente felizes. Eduardo e Beatriz administravam fazendas juntos. Ela tinha talento natural para números, organizou contas, melhorou eficiência, aumentou lucros. Você é gênia, Eduardo disse quando viu resultados. Como não vi isso antes? Porque estava ocupado demais testando se eu era interesseira. Beatriz brincou. Já conseguia rir do passado doloroso. Eduardo fez cara de arrependimento. Nunca vou me perdoar completamente por isso. Eu perdoei, e isso basta, mas posso usar como desculpa quando quiser comprar vestido caro. Compra o que quiser. A fazenda é metade sua. 6 meses após casamento, Beatriz descobriu que estava grávida. Contou para Eduardo numa noite. Ele ficou radiante. Vamos ter bebê, um filho nosso. Ou filha, Beatriz corrigiu sorrindo. Ou filha, não importa. Vai ser nosso, e vou amar com todo o coração. Mas então Eduardo parou, expressão mudando. Beatriz, posso te perguntar algo? Sério? Claro. Naquela noite, do teste, quando você confessou para minha mãe que me amava. Era verdade? Ou disse aquilo porque percebeu que era teste? Beatriz olhou para ele com surpresa. Eduardo, você ainda duvida? Não, não é dúvida. É curiosidade. Porque aquilo salvou tudo, e preciso saber se era real. Beatriz segurou o rosto dele com as 2 mãos. Era real. Cada palavra, cada lágrima. Eu realmente achava que você tinha morrido, e meu coração quebrou, porque te amava. Amo, mais que tudo, e ia confessar no casamento. Mas você morreu antes, e eu entrei em desespero completo. E desmaiou de choque. Ela confirmou. Quase morri, de verdade, porque dor de te perder foi maior que meu corpo aguentava. Eduardo abraçou ela, forte. Desculpa por ter feito você passar por isso. Já perdoei 1000 vezes. Agora para de pedir desculpas e começa a preparar quarto de bebê. Eduardo riu. Sim, senhora. 9 meses depois, nasceu Miguel. Menino saudável. Olhos escuros como pai. Sorriso como mãe. Eduardo segurou o filho pela primeira vez. E chorou. Ele é perfeito. É. Beatriz concordou, exausta, mas feliz, e vai ter vida cheia de amor e confiança, sem testes cruéis. Sem testes, Eduardo prometeu. Só amor. Você aceitaria esse final? Nos diga. 10 anos após aquela noite terrível do teste, Eduardo tinha 40 anos. Estava na varanda da fazenda, a mesma sala onde fingira morrer, olhando para quintal cheio de vida. Miguel, com 9 anos, brincava com irmãos menores, Teresa de 7 e João de 5. 3 filhos, 3 bênçãos. Beatriz apareceu ao lado dele, agora com 36 anos, ainda linda, ainda seu amor. No que você está pensando? Ela perguntou. Naquela noite, 10 anos atrás. Quando você fingiu morrer para me testar. Quando cometi o maior erro da minha vida e quase te perdi. Beatriz pegou a mão dele. Mas não perdeu, e aprendemos. Ambos. Você aprendeu o quê? Você foi vítima. Aprendi que amor verdadeiro sobrevive até testes cruéis, e que perdão cura mais que vingança. Eduardo olhou para ela. Você nunca me fez pagar por aquilo. Nunca jogou na minha cara. Por quê? Porque você pagou o suficiente. 5 dias me vendo entre vida e morte. 5 dias achando que tinha me matado. E 10 anos vivendo com culpa. Isso é pagamento suficiente. Eu ainda sinto culpa. Eu sei. E está bem. Culpa te mantém humilde. Te lembra de nunca duvidar de novo. Naquela noite, com crianças dormindo, Eduardo mostrou algo para Beatriz. Lembra disso? Puxou o papel velho de gaveta. Era a carta. A maldita carta anônima que Mariana escrevera. Por que você guardou isso? Beatriz perguntou.
como lembrete, de como quase destruí tudo por acreditar em mentira, por não confiar em você. E Mariana, sabe o que aconteceu com ela? Ouvi dizer que casou com um comerciante em outra cidade. Tem 2 filhos, vida modesta, nunca tentou contato. Você a perdoaria se ela pedisse? Eduardo pensou longo tempo. Sim, porque você me ensinou perdão, mas também nunca a deixaria entrar na nossa vida de novo. Perdão não significa confiança automática. Sabe a resposta. Eduardo pegou a carta, foi até a lareira e jogou no fogo. Chega de lembranças ruins, só boas de agora em diante. Assistiram papel queimar, transformando em cinzas, levando com ele últimos resquícios de dúvida, teste, dor. Anos depois, Miguel, já adulto, perguntou sobre a história dos pais. Pai, como você e mãe se apaixonaram? Eduardo e Beatriz se entreolharam. E Eduardo contou. Tudo, sem omitir nada. O casamento arranjado, a carta falsa, o teste cruel, o desmaio de Beatriz, a quase morte, a descoberta da verdade, o perdão. Miguel ficou chocado. Pai, você fingiu morrer para testar mãe? Fiz, e foi o pior erro da minha vida. Quase matei ela. E você perdoou ele? Miguel perguntou para a mãe. Perdoei, porque amor verdadeiro perdoa e porque ele aprendeu, nunca mais duvidou, nunca mais testou, confiou e construímos vida linda sobre essa confiança. Mas pai, a carta, como sabia que era falsa? Não sabia. Eduardo admitiu. Acreditei, e isso foi meu erro. Deveria ter conversado com sua mãe. Perguntado diretamente, não armado teste elaborado. Então qual a lição? Eduardo pensou e disse que confiança é base de tudo. Sem confiança, amor morre. E que testes, mesmo bem intencionados, podem custar mais caro que qualquer dúvida. Se você ama alguém, confia, e se não consegue confiar, não ama de verdade. E perdão? Miguel perguntou. Como mãe conseguiu perdoar? Beatriz respondeu. Porque seu pai não só pediu perdão, mudou, provou com vida, não com palavras, que aprendeu. E perdão sem mudança é inútil, mas perdão com mudança genuína constrói amor mais forte que nunca foi testado. E essa era a verdade que permaneceu, que testes de amor podem revelar verdade, mas quase sempre custam caro demais. Que carta anônima plantou dúvida que quase destruiu 2 corações. Que fingir morte para testar noiva é crueldade que pode virar tragédia. Que Beatriz confessou amor verdadeiro chorando sobre corpo do amado. E que colapso nervoso dela quase matou não apenas ela, mas esperança de futuro juntos. Que prima invejosa mentiu, manipulou, quase destruiu tudo por ganância. E que perdão, verdadeiro perdão com mudança genuína, pode curar até feridas mais profundas. Eduardo fingiu estar morto e quase matou amor verdadeiro no processo. Mas Beatriz perdoou e amor sobreviveu, mais forte, mais verdadeiro, testado não por escolha, mas por erro, e provado não por performance, mas por lágrimas genuínas de coração partido. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente, isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.